Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nivelamento em matemática da Universidade Federal do Amazonas. Meu nome é Diogo Sampaio da Silva, sou aluno do PET Matemática da UFAM e nesta aula, dando continuidade ao que os colegas já falaram em aritmética básica e frações, apresentaremos alguns conjuntos numéricos. Nesse caso, estamos falando dos números reais e dos números complexos. Começamos falando dos números reais, fazendo uma breve revisão de algo que já foi dito anteriormente, para fixar um pouco melhor as ideias. Então, iniciamos falando do conceito de operação. As operações matemáticas citadas durante essa apresentação são ditas operações binárias, pois tratam com dois números. Ou seja, o que a gente chama normalmente apenas de operações são tecnicamente operações binárias. Por quê? Porque, por exemplo, quando somamos números, nós precisamos de dois números para fazer isso. A gente soma um número com o outro. O mesmo vale para subtração, multiplicação, divisão. Você não consegue fazer uma soma com um número apenas. Você precisa de dois números para poder realizar a soma e chegar em um resultado. E, naturalmente, você pode perguntar, e quanto às expressões que fazemos misturando várias operações, misturando vários números, por exemplo, eu posso somar 3, 5 e 8. Bem, quando você calcula a soma 3 mais 5 mais 8, você primeiro escolhe um par, você sempre trabalha com par. Você, por exemplo, escolhe primeiro 3 mais 5, soma, e o resultado você soma com 8. Então, observe que você sempre vai estar trabalhando de 2 em 2. Quando você está trabalhando com expressões maiores, o que acontece é apenas que essas expressões vão ser divididas em etapas onde a gente vai trabalhar de 2 em 2. De modo simples, a gente pode chamar de operação uma lei que associa dois elementos de um dado conjunto a um elemento desse mesmo conjunto. Vale lembrar, a gente vai chamar apenas de operações daqui em diante por questões de simplicidade, não precisar ficar falando apenas operações binárias. E nós também podemos reparar no fato de que isso dizer uma lei que associa dois elementos de um conjunto a um elemento de um conjunto remete muito à ideia de função. E é exatamente isso que nós queremos tratar. Então, dando continuidade, gostaríamos de falar que todas as operações podem ser modeladas através da noção de função. O conceito de conjunto, e especialmente o conceito de função, ele é muito presente na matemática. Muitos dos objetos que estudamos durante o ensino básico são funções, na verdade. Os elementos de entrada, por exemplo, quando somamos 1 mais 2, são chamados operandos. O elemento associado deles é dito o resultado da operação. Então, como dito, as operações que estamos trabalhando, adição, multiplicação, divisão, subtração de números reais e números complexos, sempre temos dois elementos de entrada, dois números, e um elemento de saída. Dando nome a eles, chamamos os dois elementos de entrada, os números com os quais estamos operando, de operandos, justamente, e o resultado de resultado mesmo. Chamamos tanto operandos quanto resultados de uma operação de termos. Assim, para designar todos os valores envolvidos em uma operação, a gente dá a nomenclatura de termos. Então, quando eu quero dizer que 3 mais 5 é igual a 8, por exemplo, 3, 5 e 8 são todos termos nessa operação. E falando nas operações de números reais, o que é que nós podemos tratar nas operações de números reais? O conjunto R, esse símbolo aqui serve para simbolizar o conjunto dos números reais, também chamado simplesmente de reta, por uma questão que já vamos trabalhar melhor, ou reta real, enfim. Esse conjunto possui duas operações munidas nele. Com munidas, a gente quer dizer que essas duas operações são relacionadas a esse conjunto. A adição e multiplicação.
Os objetos desse conjunto se relacionam através da seguinte lista de propriedades. Ou seja, para nós podemos identificar do que nós estamos trabalhando quando falamos de números reais, duas coisas que a gente precisa entender muito bem são as operações que a gente tem nesse conjunto. Não basta apenas conhecer os elementos. Precisamos saber quais são as operações, quais são as propriedades relativas a essas operações, e também vamos falar mais adiante da ordem, que também ainda está relacionado, de certo modo, com o conceito de operação. Mas, dando continuidade, uma das primeiras propriedades, e essas propriedades elas são muito importantes, por isso estamos dando destaque a elas nessas apresentações, porque muitas das demais propriedades são consequências das que estamos enunciando aqui. Então, a adição e a multiplicação são associativas, ou seja, para todos os números reais A, B e C, eu posso fazer a soma A mais B mais C, somando primeiro A mais B, ou posso somar também B mais C. Isso significa, de modo simples, que quando nós vamos somar 3 números, por exemplo, a gente pode pegar a ponta do começo ou a ponta do final, sem alterar o resultado. No nosso exemplo já mencionado, eu poderia somar os números 3, 5 e 8, começando por 3 mais 5 ou começando por 5 mais 8. E vale a mesmíssima ideia para a multiplicação, dados 3 números reais que vamos chamar de A, B e C. Os símbolos servem para representar que são números quaisquer. Você pode pensar em um número inteiro, racional, positivo, negativo, pequeno, grande, pode ser qualquer número real ali no lugar do A, do B e do C. Vale a mesma coisa. Ok? E isso sem a gente nem precisar dizer qual é exatamente o resultado desse produto ou dessa soma que a gente está trabalhando. São propriedades já relacionadas ao conceito de adição e de multiplicação de números reais. A adição e a multiplicação são comutativas. É uma frase bem comum, relativamente famosa, né, quando a gente trata de matemática. A ordem dos fatores não altera o produto. Nesse caso, o que essa frase quer dizer? Numa multiplicação, os operandos são chamados de fatores e o resultado é chamado de produto. Isso vale o mesmo que dizer que a multiplicação é comutativa. Isso é o mesmo que dizer que a multiplicação tem a propriedade da comutatividade, que é essa parte aqui de A vezes B ser igual a B vezes A. E vale a mesmíssima coisa para a adição. A gente poderia dizer, por exemplo, a ordem das parcelas não altera a soma. Vale a mesmíssima ideia para as duas operações, sendo, né, parcelas os operandos de uma adição e soma o seu resultado, respectivamente. Então, existem os chamados elementos neutros dessas operações de adição e de multiplicação. Esses são os números reais 0 e 1. Por que chamados de elementos neutros? Porque quando a gente opera com eles e outro número, precisamos de 2 números para realizar uma operação, o que a gente obtém é exatamente quem for outro número, ou seja, eles são neutros no sentido de não fazerem diferença quando operados com outro número. Ok? Então, somar um número com 0 resulta o próprio número em questão, multiplicar um número por 1 resulta o próprio número em questão. Ok? E, dado um número real A, existe um número real que a gente vai simbolizar por menos A, de modo que a soma deles é 0. Por exemplo, se eu tenho um número meio, eu tenho um número menos meio. Mas e se eu tomar um número que eu já represento com sinal de menos? Se eu tomar, por exemplo, um número negativo, como menos 5? Bom, por regras de sinais, coisa que a gente aprende na escola, a gente sabe que menos 5 é 5, propriamente. Essa não seria a justificativa formal quando a gente para estudar a teoria formal dos números reais ou outros conjuntos numéricos, mas é o suficiente para o entendimento agora. Se esse número A também for diferente de 0, então existe A elevado a menos 1, de modo que o produto de A com esse A elevado a menos 1 é igual a 1. A gente chama menos A de inverso aditivo de A e A elevado a menos 1 de inverso multiplicativo de A. Isso porque, justamente, A é o inverso de menos A, significa dizer que a soma deles é 0.
Ou seja, o inverso de uma operação é alguém que quando a gente opera com um elemento qualquer, a gente retorna por elemento neutro. Na adição, o 0, na multiplicação, o 1. E a gente também tem a propriedade distributiva, chamada distributividade, relacionando as operações de adição e multiplicação. Perceba que até o momento a gente tinha sempre a mesma ideia sendo repetida para duas operações distintas. Agora temos uma ideia apenas que relaciona as duas. Nesse caso, somar dois números, e multiplicar com um terceiro, a gente pode quebrar essa multiplicação também em uma soma. Ou ainda a gente poderia partir do lado direito, nessa igualdade aqui, de A vezes B mais C igual a A vezes B mais A vezes C, para o lado esquerdo. Assim fazendo com que a gente juntasse, né, esses dois produtos. Porque, lembrando, uma igualdade vale tanto no sentido esquerda para direita, quanto direita para esquerda. E isso também é muito útil na hora de realizar os cálculos. A maioria das propriedades relativas às operações entre os números reais são consequências dessas presentes nessa lista aqui. Vocês podem perceber que são exatamente as mesmas operações que já tratamos quando falamos de frações. Perdão, são as mesmas propriedades relativas às operações. A mudança, então, nessa estrutura matemática que a gente está apresentando, não é necessariamente em relação à propriedade das operações. Mas isso é uma coisa boa, significa que coisas que funcionam para números racionais também ainda funcionam para números reais relativo a isso daqui. Ou seja, as consequências das propriedades de números racionais também são consequências das propriedades de números reais. A gente pode concluir a mesma coisa das duas. Bom, vamos falar agora da ordem. Além das propriedades operatórias, isto é, relativas às operações, temos ainda a relação de ordem menor do que ou igual a no conjunto dos números reais, de modo que, dados dois números reais, podemos compará-los através de tal regra. As propriedades desta relação são as seguintes para todos os números reais A, B e C, sendo A, B e C letras, né, símbolos para representar que esses números podem ser quaisquer números reais. Um número é sempre menor do que ou igual a ele mesmo, porque ele vai ser igual a ele mesmo, certo? Por exemplo, eu tenho o número 1, ele é igual a ele mesmo, logo ele é menor ou igual a ele mesmo. Se eu tenho dois números de modo que A menor ou igual a B e B menor ou igual a A, o que eu posso concluir daí é que, na verdade, eles são iguais. Ok? E essa daqui é bem interessante, chamada propriedade transitiva. Se eu tenho um número menor ou igual que o outro, e este outro também é menor do que ou igual a alguém, eu posso combinar essas duas informações. Isto é, se A menor ou igual que B e B é menor do que ou igual a C, então eu posso concluir diretamente daí que A é menor ou igual que C. Ok? Essa é uma propriedade bem interessante. E eu disse que as propriedades de ordem eram relacionadas ainda com as operações. Como que a gente relaciona a ordem com a adição? Desse modo aqui, se eu tenho dois números de modo que um é menor do que o outro, eu somando o mesmo número em ambos os lados, vamos dizer assim, dessa desigualdade, a desigualdade se mantém. Isto é, se A é menor ou igual que B e eu somo C tanto no A quanto no B, eu preservo essa relação dos termos serem menores do que ou iguais ao outro. Ou seja, A mais C vai ser ainda menor do que B mais C, ou igual. E a gente possui uma propriedade parecida, porém, para a multiplicação, porém a gente tem que ter um cuidado de que ela não vale para todo C. Se A é menor ou igual que B e C é positivo, então eu posso multiplicar C por ambos os lados da minha desigualdade, A menor do que ou igual a B, e manter o sinal da desigualdade. Porém, se esse número fosse 0, por exemplo, o que ia acontecer? Quando eu multiplico 0 por qualquer número real, o resultado é 0. E o interessante, isso é consequência das propriedades mencionadas anteriormente. Isso é demonstrável a partir das propriedades que a gente mencionou antes. Mas, enfim, se o número C fosse negativo, o que ia acontecer, na verdade, é que o sinal ia inverter.
teríamos A vezes C maior do que ou igual a B vezes C. Ok? E dados dois números reais quaisquer A e B, vale apenas um dos seguintes. A menor ou igual que B, A igual a B, ou B é menor do que A. O que isso quer dizer? Quer dizer que sempre que eu pego um par de números, só tem essas três opções. Acontece sempre uma delas e somente uma delas. Ou seja, a gente não tem o problema de ter dois números que são iguais, mas um é maior do que o outro. Isso não faria sentido justamente por conta dessa propriedade. Isso a gente chama de tricotomia, tá bom? Quer dizer que temos três opções, basicamente. E é o que permite que a gente sempre possa comparar dois números. Se eles são distintos, né, ou seja, não é o caso que A é igual a B, então acontece um desses dois aqui. Um deles vai ter que ser maior do que o outro. Algumas interpretações do conceito de número real são importantes para a gente poder ter uma ideia melhor do que diferencia isso daqui do conceito de número racional, por exemplo. Fixando um ponto chamado origem em uma reta qualquer, imagine uma reta e você fixa um ponto nela. A gente chama esse ponto de origem e os números da origem a um lado vão representar os números negativos e o outro lado vai representar os números positivos. Por que eu estou falando de números do lado de um ponto? O que acontece? A gente pode representar, na chamada reta numérica, todo ponto de uma reta por um número real. E o que é o legal dos números reais? Vale o contrário também. Nos racionais, isso é, no conjunto das frações de números inteiros, o que acontece? Todo número racional poderia ser representado com um ponto em uma reta, mas existem pontos que não podem ser representados por números racionais. Por exemplo, quando você fixa a sua origem e que é o ponto que esteja a exatamente raiz de 2 de distância da origem, esse ponto, né, o número raiz de 2 não é um número racional, ou seja, o ponto representado nessa reta, pelo número raiz de 2, ele é um número real e não é racional, ok? Podemos associar, então, cada número real a exatamente um ponto da reta, dado pela sua distância até a origem e sua orientação. Por exemplo, se eu pego o número 2, eu quero o ponto que está associado com o número 2. Não basta só pegar o ponto que está à distância 2 da origem, mas tem que ser positivo também. Ou seja, a gente tem uma distância em relação a essa origem, que vai dar um comprimento, né, do número, mas a gente também tem que ficar de olho na orientação. Ou seja, eu pego um ponto, eu tenho um valor numérico, eu preciso verificar primeiro se esse ponto está à esquerda da origem, à direita da origem. Lembrando, à esquerda seriam os números negativos e à direita seriam os números positivos. E a partir daí basta pegar uma distância representada por esse número da origem. Ok? A gente também pode falar de expressão decimal. Uma expressão decimal é um símbolo da forma A0, A1, A2, A3 e assim por diante. Pode seguir até mesmo infinitamente, esses azinhos aí. Mas tá, quem é A0, quem é A1, A2, A3 e os demais? A0 é um número inteiro e os números A1, A2, A3 e assim por diante são números inteiros também, mas especificamente entre 0 e 9. E esses vão ser chamados de dígitos, ok? Basicamente, a ideia simples de número real que a gente pode fazer para separar da ideia de número racional é que o conjunto dos números reais tem todas as expressões decimais. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente representa um número racional, sem ser na forma de fração, a gente geralmente apresenta ele como uma expressão decimal. Mas essa expressão decimal, quando ela é a representação de um número racional, ela só pode ser ou finita, quer dizer que ela vai ter um número finito de dígitos, como, por exemplo, o número 1,52. Ele é representado pela fração 152 sobre 100, e ele tem uma quantidade finita de dígitos, após a vírgula, né, que são justamente apenas 2. Ou essa representação pode até ser infinita, mas ela é periódica, ou seja, ela tem repetições. Como quando a gente divide 1 por 3, a gente tem um número racional 1 sobre 3, e a expressão decimal relacionada a ele é 0,3333,
onde temos uma repetição infinita, né, do dígito 3. Mas, quando a gente quer cobrir todos os casos, faltou as expressões decimais, que são infinitas e não periódicas, ou seja, elas não vão se repetir para sempre. Essas expressões são relacionadas ao que a gente chama de números irracionais. Então, por isso, a gente pode dizer que, quando os números reais, ele pega todas as expressões decimais possíveis, tá bom? E, ao tomarmos a representação decimal de números racionais, sabemos que todo número racional pode ser representado como um número decimal, com finitos algarismos não nulos. É bem interessante lembrar disso, porque, tecnicamente, até mesmo o número 1,52, eu poderia ficar colocando vários zeros, uma quantidade infinita de zeros depois do 2, seria a mesma quantidade ainda que eu estaria representando. Então, ou uma dízima periódica, justamente expressões decimais cujos dígitos, a partir de algum momento, começam a se repetir. No entanto, qualquer representação decimal corresponde exatamente a um número real e vice-versa. Tá bom? Agora vamos falar dos números complexos. Um conceito-chave aqui é a solução de equações do terceiro grau. Essa solução, na hora de resolver uma equação do terceiro grau, a gente acaba tendo que trabalhar com raízes cúbicas, isto é, raízes de índice 3, e raízes quadradas também, que já são mais familiares. O que é uma equação do terceiro grau? Uma equação do terceiro grau, também chamada de equação cúbica, é uma equação que tem a seguinte forma. Nós temos números a, b, c e d, nesse caso números reais, de modo que ax ao quadrado mais ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d é igual a zero. Ela pode não necessariamente estar nessa forma, por exemplo, eu poderia ter ax ao quadrado mais cx mais d igual a zero. Tudo bem? Mas aí, nesse caso, a gente consegue driblar isso. Basta tomar b igual a zero. A partir daqui, ele some, né? Ou então, poderia ter um valor numérico do outro lado. Eu poderia ter algo como ax ao cubo, mais bx ao quadrado, mais cx, mais d, igual a 1. Bom, eu somo menos 1 de ambos os lados dessa igualdade, né, mantendo ela. Faço o famoso trazer ele para o outro lado da igualdade. E aí eu substituo d por d menos 1 nesse meu exemplo. Certo? Então, nós vamos continuar tendo um múltiplo de x ao quadrado, mais um múltiplo de x ao cubo, mais um múltiplo de x, mais uma constante sendo iguais a zero. Nós podemos manipular uma equação até que ela tenha essa forma aqui bonitinha. Pois bem, quando algumas equações cúbicas possuíam raízes reais, porém, na hora de trabalhar com elas nas suas soluções, era necessário trabalhar com raízes quadradas de números negativos, é que começa a história dos números complexos. Usando as mesmas regras algébricas que a gente utiliza nos números reais, ou seja, as mesmas propriedades que já foram apresentadas e consequências dessas propriedades, a gente conseguia ver que dava para trabalhar com essas raízes quadradas de números negativos, por mais estranhas que elas possam parecer, com regras já familiares da gente, e elas iam bater com a solução esperada de uma equação cúbica. Desse modo, os números complexos começaram a ser estudados, inicialmente como solução para equações, especialmente as de terceiro grau, mas a gente também pode relacionar a solução complexa com soluções de equações quadráticas, isso é, grau 2, que seriam da forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Isso acontece quando o discriminante, chamado de delta, né, é negativo. A gente acaba tendo raízes complexas da nossa equação. No entanto, um fato inesperado que foi descoberto mais tarde a respeito dos números complexos é que eles são raízes não apenas de equação de terceiro e segundo grau, mas também todos os demais graus. Isso se refere ao chamado teorema fundamental da álgebra. Quer dizer que eu posso fazer uma equação de números reais de grau qualquer e eu sempre sei que vão existir raízes para ela, mesmo que não sejam reais, sei que as raízes sempre vão ser, pelo menos, complexas. Então, daí surge uma necessidade bem interessante para falar de números complexos.
Tá, mas novamente, para a gente caracterizar bem quando dos números complexos, a gente fala das operações nele, não é? E aqui a gente vai se basear um pouquinho no que a gente já sabe dos números reais. A gente pode falar de números complexos nesse caso, para trazer uma interpretação um pouquinho geométrica, você pode pensar no plano cartesiano, para você pensar em pontos também, da mesma forma que a gente pensa muito geometricamente com os números reais, ao pensar nele como pontos em uma reta. Nos complexos, a gente pode pensar neles como pontos em um plano, ok? E aí as coordenadas desses pontos podem ser x, y e zw. A gente pode somar esses números complexos sabendo as coordenadas deles. Como? A gente soma a primeira coordenada com primeira coordenada, a segunda coordenada com segunda coordenada. Ou seja, abscissa com abscissa, ordenada com ordenada. Tudo bem? Para multiplicar um ponto no plano cartesiano por um número real, a gente pode fazer isso? Pode. Como que a gente faz isso? A gente multiplica ambas as coordenadas por esse número real em questão. Então, basicamente, o que eu estou querendo dizer é que, através desse sistema de coordenadas, a gente pode somar pontos, multiplicar pontos por números reais. E isso é bem interessante, a gente está trabalhando com objetos de natureza bem distintas, né? Mas é isso que é o bacana dos conjuntos numéricos. A gente tem representações algébricas, né, mexendo com essa simbologia, mexendo com essas coordenadas, mas também interpretações bem geométricas, bem visuais do que a gente está fazendo, esses conjuntos. E, para falar da multiplicação entre números complexos, fica um pouquinho mais complicado nessa notação de pontos do plano cartesiano. Tem o x, y e zw, 2 pontos no plano cartesiano, e essa é a definição do produto entre eles. xz, menos yw e xw mais yz. Parece bem artificial olhando assim, né? Mas a gente vai inserir uma representação dos números complexos, que é a mais comum, que é a que vocês já devem conhecer, de modo que essa multiplicação passa a fazer um pouco mais de sentido quando a gente olha desse ponto de vista. Então, a gente pega o par ordenado, né, o ponto do plano cartesiano de coordenadas A e B, e a gente representa ele por A mais BI. Onde I ele tem uma propriedade interessante. Quando a gente toma o quadrado desse I, ele é menos 1. A gente percebe aí, então, que ele não é um número real, porque todo número real ao quadrado dá não negativo, né? Pode ser 0, mas geralmente vai ser positivo. Fazendo isso daqui, utilizando um pouquinho de álgebra, de manipulação com expressões algébricas, que a gente já conhece com números reais, vale lembrar que A e B são números reais, a gente pode interpretar um pouquinho melhor de onde veio essas definições que a gente apresentou. A gente pode escrever a soma de A mais BI e C mais DI, simplesmente juntando os termos independentes, né, ou seja, os termos que não possuem a variável I, a gente vai tratar como constante, soma eles, e os termos que são dependentes, a gente utiliza a distributividade, né, ambos estão multiplicando o mesmo valor, então eu posso somá-los, ok? Então, eu vou ter A mais C e B mais DI. Isso se reflete, né, para a definição da soma de números complexos que a gente viu. A gente somou A mais C, isso seria a nossa primeira coordenada, e a nossa segunda coordenada seria B mais D. Interessante, né? Mesma coisa para a multiplicação de número complexo e número real, tá bom? A gente pega e utiliza novamente a distributividade, muito importante, muito interessante. E a gente multiplica K pela soma A mais BI, simplesmente multiplicando K por cada uma das parcelas, ou seja, KA mais K vezes BI. Agora, a multiplicação entre números complexos, ela fica... Dá para ver que a gente precisa desenvolver um pouquinho mais, mas ela fica muito interessante desse jeito. A gente multiplica eles, né, números A mais B e C mais DI, novamente, utilizando de distributividade. Temos que A vezes C mais DI mais BI vezes C mais DI vai ser igual a isso daqui, desenvolvendo os termos, né? Vai ser A mais C,
A mais somado com ADI, somado com BCI, somado com BDI ao quadrado. O que a gente vai fazer? Utilizar o que a gente sabe, que I ao quadrado é menos 1, e BD vezes menos 1 fica menos BD. Então, a gente tem A mais C, A vezes C mais A vezes DI mais B vezes CI menos B vezes D. Novamente, eu agrupo eles de modo que eu tenha os termos independentes de I em um lado e os dependentes de I, né, os que estão multiplicando I, do outro. Então, eu tenho AC menos BD e AD mais BC vezes I. Isso coincide, né, com a definição que a gente esperava, que a gente já mencionou. As propriedades das operações de números complexos, acontece uma coisa interessante. Elas se mantêm as mesmas propriedades, ou seja, a gente também tem operações chamadas adição e multiplicação, de modo que ambas são associativas, ambas são comutativas, ambas possuem elementos neutros. Isso é, eu posso pegar alguém e somar com qualquer número complexo, retornando esse número complexo, ou multiplicar e retornando o mesmo. Esses são justamente os números 0 e 1. Também vale inverso aditivo e inverso multiplicativo, né? Também sempre vai existir menos A e A elevado a menos 1, da forma que a gente conhece. E também vale a distributividade. Aí a gente percebe também, né, que eu estou utilizando os símbolos 0 e 1 e eu falei da multiplicação de número real por número complexo. Aqui a gente considera que a gente sempre está generalizando de um conjunto para o outro. Isso é, todo número inteiro é também um número racional. Só que existem números racionais que não são inteiros. Mesma coisa entre racionais e reais, ou seja, os reais, a gente pode dizer que eles contêm os racionais, né? Toda fração é um número real, mas também vão existir os números irracionais. Da mesma forma, ok? Todo número real é um número complexo. A gente pode identificar, por exemplo, no sistema de coordenadas, o número A pelas coordenadas A a 0. Ok? Por exemplo, eu tenho o número 1 e eu vou identificar ele com o par 1, 0. Nesse caso, mesma coisa com 0, 0. A origem na reta também é a origem no plano cartesiano. Tá bom? O que eu queria dizer, então, é que a gente mantém as mesmas propriedades relativas às operações, mesmo inserindo elementos novos. Isso tanto dos racionais para os reais, quanto dos reais para os complexos. Tá, e quanto à subtração e divisão de números complexos? Para subtrair, a gente utiliza a mesma ideia de antes. A gente pega o segundo termo, toma o seu inverso aditivo, usando as regras que a gente já conhece, ele vai ser simplesmente tomar o inverso de C mais DI, vai ser menos C menos DI. Então, a gente pode reagrupar de forma que a gente vai ter A menos C e B menos DI. Para dividir, a gente também faz algo que a gente já estava familiarizado. Por isso que quando a gente fala de operações de números reais, a gente fala apenas em adição e multiplicação. Quando a gente fala de operações de números complexos, basta falar de adição e multiplicação também, porque a gente pode definir subtração usando adição e divisão usando multiplicação. Dividir um número complexo por outro é justamente pegar esse número complexo e multiplicar pelo inverso multiplicativo do outro. Isso é, A mais BI dividido por C mais DI é A mais BI vezes o inverso multiplicativo de C mais DI. Mas como que a gente sabe quem é o inverso multiplicativo de um número complexo? De um número racional, por exemplo, a gente tem um critério já, que é simplesmente trocar numerador e denominador de lugar. Por exemplo, o inverso de 2/3 é 3 sobre 2. E aí, para números reais, de modo geral, se eles não forem racionais, a gente tem também algumas técnicas, como fazer uma divisão e depois racionalizar ela, enfim. Mas para os complexos, a gente precisa da noção de conjugado. O que é o conjugado de um número complexo? Eu vou pegar um número complexo que eu vou chamar de Z, ele vai ser, de novo, da forma A mais BI, e eu vou tomar agora um Z barra, e ele vai ser A menos BI. O interessante da interpretação visual disso daqui é que você pensa em um ponto
no plano cartesiano e você tem a reflexão dele em relação ao eixo x. Ou seja, você tem o ponto 1, 1 e o ponto menos 1, 1, você vai ter uma simetria em relação ao eixo das abscissas. Os complexos conjugados têm imagens simétricas em relação ao eixo real. O que isso quer dizer? Que a parte real, né, o A, permanece igual. Note que quando a gente multiplica um número pelo seu conjugado, a gente faz z vezes z barra, a gente aplicando assim, algumas regras de álgebra conhecidas, a gente chega que vai ser o quadrado, a soma do quadrado das coordenadas dele. Eu vou ter a ao quadrado mais b ao quadrado. E isso é um número real. Tá, então como a gente encontra a divisão de dois números complexos? O quociente de dois números complexos. A gente multiplica dividendo e divisor, que são justamente os operandos de uma divisão, pelo conjugado do divisor, o que transforma o problema em uma divisão por número real. Falando assim em palavras, sou um pouco estranho, talvez, mas olhando em símbolos eu creio que ficará um pouco mais claro. Então, a gente tem dois números complexos da forma A mais BI e C mais DI, e a gente pega e multiplica A mais BI por C menos DI e C mais DI por C menos DI. A gente segue essa ideia porque o que acontece é que a gente está multiplicando por 1, pela identidade. Quando a gente divide C menos DI por C menos DI, quando a gente divide um número por ele próprio, o que a gente obtém é 1. E ao multiplicar um valor por 1, a gente mantém esse valor. Só que fazendo toda a manipulação necessária, a gente vai ter agora uma multiplicação de números complexos, que a gente já sabe como trabalhar, dividida por um número real. E dividir por um número real é simplesmente multiplicar pelo seu inverso. Por fim, vamos falar do módulo dos números complexos. A interpretação geométrica da noção de módulo é que ele é o comprimento, né, da distância do ponto representado no plano cartesiano até a origem. Da mesma forma que a noção de módulo para números reais também é a distância do ponto na reta até a origem. E como que a gente calcula essa distância? A gente toma a soma dos quadrados das coordenadas e toma a raiz quadrada. Isso tem uma interpretação geométrica bem interessante. Quem já tem alguma familiaridade sabe que a gente pode chegar nisso utilizando coisas simples como o Teorema de Pitágoras. Okay? A gente só não vai entrar nesses detalhes agora, porque essa é mais uma revisão sobre os conceitos mais importantes. E justamente o módulo da diferença entre dois números complexos é a sua distância euclidiana. O que isso quer dizer? Quando a gente pega dois números complexos, z e w, onde eu vou representar z por a mais bi e w por c mais di, a distância entre eles é o módulo da sua diferença. E a gente já sabe como calcular. A gente já sabe que vai ser a diferença entre eles dois, vai ser a menos c mais b menos di, e basta então a gente calcular o módulo deste número complexo. Assim a gente pode chamar o módulo da diferença entre dois números complexos como a distância entre eles, que vai ser dada por um número real. Olha só que interessante. É isso. Muito obrigado.